Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro, o princípio e o fim. Escreve o livro e envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E me virei para ouvir o que falava comigo. E quando virei, vi 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido com vestes compridas até seus pés, cingido na cintura com um cinto de ouro. A sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e o seu pé era como latão reluzente refinado em fornalha, e a sua voz era como um rio de muitas águas. A sua destra tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto, seu rosto era semelhante ao sol. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele colocou sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, João, eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o que é, o que era o que há de vir, o Todo-Poderoso. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Vou te revelar o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Foi morto entre vós, onde Satanás
em Tiatira escreve: Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras. Porém, terá contra ti o fato de tolerares esta mulher, Jezabel, que se diz profetiza, não somente em si, mas que seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependessem, porém não querem se arrepender da sua imoralidade. Eis que a colocarei acamada, e todos aqueles saberão que são as suas imoralidades. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e dar-lhes-ei segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, que não seguem as suas doutrinas, nem carecem. Ao obedecer, darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a governará, e as reduzirá como se fossem pedaços feitos de barro. Assim como eu recebi de meu Pai autoridade, eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto